Sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa Conectados com Cristo. É um programa onde nós estamos reunidos para pensar, meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E para continuarmos nosso período de meditação e aprendizagem na lei, na palavra, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vamos tratar, observar, aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E o texto que nós iremos usar agora para iniciarmos essa caminhada no estudo da palavra do Senhor está no Salmo de número 46, um salmo conhecido. Salmo de número 46, verso de número 10 e verso de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Salmo de número 46, verso 10 e verso 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo de número 46 é um salmo que muitos acreditam que foi escrito no período onde Deus livrou a nação, o povo de Israel, da mão do rei Senaqueribe, quando este tramava destruir e invadir a região de Israel, de Jerusalém, para dominá-los. Então esse é um brado de vitória diante do livramento que o Senhor Deus proporcionou à nação. Esse mesmo salmo, alguns comentam que Martinho Lutero escreveu o cântico Castelo Forte ao Nosso Deus, tendo por base esse salmo de número 46. Todavia, nós vamos focar no verso 10 e verso 11 durante essas quintas-feiras que estaremos juntos aqui. E como é de costume, vocês sabem que eu gosto de dividir o salmo em algumas partes para que a aprendizagem seja proveitosa e possamos trabalhar de forma paulatina, de forma pontual, de forma um passo de cada vez, one step at a time. O primeiro ponto que nós queremos focar é o salmo de número 46, verso 10. Perceba o primeiro verbo que o salmista usa quando ele diz: aquietai-vos. Hoje nós iremos tratar desse assunto, aquietai-vos. A palavra aquietai-vos no hebraico significa ser jogado para baixo, afundar, ou seja, relaxar. E é difícil nós entendermos e compreendermos essa palavra se não fizermos o antônimo dessa palavra. Ou seja, o sentido contrário dessa palavra. O que não é estar quieto, o que não é aquietar-se, é a pessoa inquieta. Para que você tenha uma concepção melhor e mais precisa do que significa esta palavra, vamos meditar em algumas realidades que nós entendemos nos dias de hoje. O que seria uma pessoa inquieta? Uma pessoa que não tem paz, uma pessoa que não tem estabilidade, uma pessoa que está apavorada diariamente. Não há quietude, não há paz, não há tranquilidade no coração dessa pessoa inquieta. Ela fica ansiosa, ela fica desesperada pela notícia, por isso, por aquilo, o que foi, o que é, já veio a notícia, o boletim, a saúde, o mundo, meu Deus! Essa é a pessoa inquieta. Ela fica no ponto do desespero. Você conhece uma pessoa assim? Ou você é esse tipo de pessoa? Que a notícia que você ouve na TV, no rádio, no aplicativo, causa mais impacto na sua vida do que a mensagem de Cristo, do que a mensagem do Evangelho. A inquietação não pode dominar os nossos corações. Quando eu penso nessa passagem, me salta à mente quando a nação de Israel, o povo de Deus, eles estavam sendo salvos do cativeiro do Egito.
E Deus estava conduzindo, já tinha enviado as 10 pragas, já tinha livrado a nação de Israel, e eles estavam caminhando para a terra prometida, mas eles se encontram diante do Mar Vermelho. O povo, a nação, as pessoas naquela época entraram em desespero. Entraram na inquietação e olharam para Moisés e começaram a clamar e começaram a murmurar, dizendo: vamos morrer nesse deserto. Lá no Egito pelo menos tínhamos o sepulcro, pelo menos tínhamos isso, aquilo, outro, e o desespero tomou de conta. Essa inquietação, meus irmãos e irmãs, aqueles que me ouvem, não pode de maneira nenhuma dominar os nossos corações. Nós somos convocados a quietar o nosso coração. Aí Deus responde à oração de Moisés. Quando Moisés ouve esse clamor de inquietação do povo, Moisés clama ao Senhor. E Deus responde a Moisés dizendo: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, Deus estava falando: Moisés, por que o desespero? Por que aceitar esse desespero? Você me conhece, você viu meu braço forte, você viu como eu estendi a minha mão sobre o Egito para livrar o meu povo. Inúmeros livramentos, inúmeros sinais. Por que você está clamando a mim, Moisés? Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, vocês que me acompanham nessa live, por favor, entendam uma coisa. Você pode até ficar amedrontado, aflito por alguma situação dessa vida, mas não pode entrar no desespero, porque você tem uma esperança viva. Nós temos uma esperança viva que se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não podemos andar inquietos, disse a palavra do Senhor: não andeis inquietos por coisa nenhuma, antes vossas petições e orações estejam todas conhecidas diante de Deus. A palavra que é usada nesse contexto é ansiedade, mas uma pessoa ansiosa é também uma pessoa inquieta. Ela se preocupa com amanhã, ela se preocupa com a roupa, ela se preocupa com o que vai comer, ela se preocupa até quando vai morrer. A inquietação, quando ela domina a nossa alma, ela revela um coração incrédulo, ela revela um coração que não confia em Deus. Porque nós precisamos crescer e amadurecermos em Cristo e reconhecermos que o nosso Deus controla todas as coisas. Por isso que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. E sempre que eu usar o termo ansiedade, o vocábulo ansiedade, perceba, é uma conexão ativa com a pessoa inquieta. A pessoa que não deposita a esperança, a fé, o coração, a mente em Deus. Ela é dominada não por aquilo que Deus prometeu, mas por aquilo que as pessoas falam, o que as circunstâncias falam, o que as adversidades apresentam, o que os desafios falam. Aquietai-vos. Primeiro conselho para as nossas vidas hoje, nessa nova caminhada bíblica do Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos. Aquiete o seu coração. Não se atemorize. Confie no Senhor. Cristianismo, fé em Deus, evangelho é isso. É vermos o caos, mas nós cantarmos o cântico que diz que Deus governa e controla todas as coisas. É não entrarmos em desespero, irmãos. É estarmos tranquilos. Eu sei, é difícil, não é fácil, mas muitas vezes essas situações revelam, sabe o quê? Ou a nossa incredulidade, ou a falta de maturidade em Deus. Porque se a notícia mexe com a gente, se a notícia faz a gente arregalar os olhos e falar: meu Deus, o que é isso? Se chegamos a esse ponto, eu tenho duas concepções a falar. Primeiro, ou nunca conhecemos o Senhor, ainda vivemos na incredulidade, ou a nossa vida espiritual, a nossa maturidade em Cristo
está fraca, não estamos crescendo, não estamos desenvolvendo, não estamos progredindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que nos aproximamos de Cristo, o medo se dissipa. A partir do momento que nos aproximamos de Cristo, a tranquilidade reina. A partir do momento que nos aproximamos daquele ou daquilo que nós confiamos, a tranquilidade, a paz reina em nossos corações. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, no período de Daniel, o rei deu decreto: quem não adorar vai ser lançado no lago, no caldeirão de fogo lá, no que Nabucodonosor tinha criado para queimar, a fornalha de fogo ardente. E eles seriam jogados lá. Se você já leu esse texto, é de admirar, é de deixar o povo boquiaberto. A convicção, a certeza, e disse: olha, se Deus quiser livrar, Ele livra, se Ele não quiser, fica tu sabendo, ó rei, que nós vamos adorar o único Deus verdadeiro, que é o Senhor dos céus e da terra. E eles foram jogados, a Bíblia fala que eles não gritaram, a Bíblia fala que eles não entraram em desespero, a Bíblia fala que eles simplesmente disseram: fica tu sabendo, ó rei, que nós vamos adorar o nosso rei Jesus, o nosso rei que criou os céus e a terra, e não nos dobraremos diante da tua imagem. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele foi levado sem relutar, sem espernear, e eu espero que você entenda essa palavra, eu não sei explicar essa palavra espernear, é uma palavra cearense, eu acho. Eles não falaram nada, ele não disse nada, ele disse: olha, pode me levar. Por quê? Porque eles sabiam, nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus governa todas as coisas. Se nós estamos vivendo isso hoje, Deus tem um plano. Ele é Deus. Se eu não entender o que está acontecendo, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Vamos aquietar os nossos corações, irmãos, e saber que o nosso Deus reina. É hora de crer no Evangelho de verdade. É hora de confiar no Evangelho verdadeiramente. O nosso problema também é que muitas vezes nós não cremos no Evangelho. Nós falamos do Evangelho, nós proclamamos o Evangelho, mas nós não cremos no Evangelho. Nós não cremos, nós recitamos como uma boa lacração teológica, uma lacração evangélica: Deus é soberano, mas na vida, na prática, nós não acreditamos. Sabe por quê? Porque nós gostamos de estar com a rédea, nós queremos estar com a nau, nós queremos estar com a direção da nossa vida. E quando nós temos a falsa impressão que estamos dirigindo a nossa vida do jeitinho que eu planejei no meu schedule, aí sim eu tô feliz demais. Mas quando o meu planejamento sai do controle, aí eu boto a mão na cabeça e me desespero. Por quê? Porque eu acho que eu estando no controle é a melhor forma e a melhor sensação possível. Pobre pecadores que nós somos. O controle está nas mãos do Senhor. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Aquietai-vos. Tem vivido inquietamente? Tem vivido ansiosamente? Ou de forma ansiosa? Tem se preocupado o amanhã, o depois? Mas pastor, não use a conjunção adversativa não, mas, porque quando a gente fala mas, a gente está dizendo assim: eu concordo com o senhor, mas... Muitas vezes nós precisamos nos submeter à palavra de Deus e sermos purificados e confrontados por ela. Evangelho é isso. A cruz é isso. O caminho da renúncia é esse o caminho. Vamos crescer em Cristo. Vamos progredir em Cristo. Vamos conhecer Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus verdadeiramente, quando nós conhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, como o Senhor da nossa existência, como Deus de toda a glória, nós poderemos dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está
guardada, esperando para ser entregue, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Nós podemos dizer, como o salmista disse, que a tua graça é mais preciosa do que a própria vida. Nós podemos dizer, como o próprio salmista também disse, que na tua destra há delícias perpetuamente. Vamos aquietar os nossos corações, irmãos, e viver o Evangelho, porque nós fomos chamados para viver o Evangelho. E é hora de testemunharmos com a boca, mas com a vida, aquilo que nós acreditamos. Para finalizar, quando um dos pré-reformadores, John Hus, foi morto em uma fogueira, foi queimado vivo por causa do testemunho da Escritura Sagrada, antes de atearem fogo ao seu corpo, perguntaram se ele queria renunciar àquilo que ele acreditava e àquilo que ele proclamava. E sabe o que foi que John Hus falou? Ele disse: agora sim, provarei com a minha vida a verdade que tenho crido e tenho pregado. Ele foi queimado vivo. Fechou os olhos na terra, mas abriu nas mansões celestiais. A dor foi momentânea, mas a alegria é eterna. Que nós possamos crer verdadeiramente no Evangelho e aquietar os nossos corações. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade. Primeiro, aquietai-vos. E o segundo ponto é, como diz o verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você sabe quem Deus é? Se você quer saber se você sabe quem Deus é e queira conhecer o Senhor, na próxima semana, próxima quinta-feira, nós estaremos aqui mais uma vez para falar das belezas e das maravilhas do Senhor. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, Deus de toda a terra, nós somos pecadores, Senhor, e muitas vezes não entendemos todo o Teu caminho, mas queremos nos submeter a Ti, nos render totalmente a Ti, para que possamos desfrutar da bênção de crer e aquietar os nossos corações em Ti. Ensina-nos, ó Pai, a aquietar a nossa alma e o nosso coração em Ti, para que possamos nos regozijar no Teu poder e no Teu controle. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja na face da terra, e nos livra do mal, e nos proteja, Senhor. É a oração que faço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima semana no programa Conectados com Cristo. Nunca esqueça, todo aquele que está conectado com Cristo viverá eternamente. Deus em Cristo vos abençoe.